Olá, tudo bem? No Alesp Conecta de hoje, nós vamos falar sobre a medida provisória 936, medida provisória que institui aí o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Essa medida provisória foi editada em 1º de abril e virou lei no comecinho do mês, dia 7 de julho. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Fabiano Zavanella, que é advogado trabalhista. Seja muito bem-vindo, Fabiano. Luciano, obrigado pelo convite, cumprimento a todos os nossos telespectadores, sempre um prazer e um privilégio participar da programação da Alesp. Fala um pouco para a gente sobre o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, qual que é a importância dele dentro desse contexto de pandemia? Entre as diversas medidas aí que o governo federal adotou nesses meses de complicações impostas pela pandemia, a medida provisória 936 foi editada como um mecanismo de proteção do emprego e da renda, como você bem lembrou, lá no dia 1º de abril, através de um ferramental, que é a medida provisória, que é oriunda do Poder Executivo. 60 dias de vigência inicial, prorrogada por mais 60. Ao longo desse tempo, o Congresso Nacional discutiu a conversão em lei, que aconteceu terça-feira, no dia 7 de julho, e dessa maneira, então, o Programa Emergencial de Proteção do Emprego e da Renda, até a duração do estado de calamidade, que vai a 31 de dezembro de 2020, que foi fixado pelo decreto número 6, esse programa pode ser manejado aí pelas empresas. Basicamente, 2 caminhos ou 2 eixos de estruturação para a proteção do emprego e da renda. Redução proporcional do salário e da jornada do trabalhador, ou a suspensão do contrato de trabalho. Essas ferramentas, esses mecanismos, isoladamente ou de forma combinada, podem durar no máximo 90 dias. Lembrando que a suspensão não pode ser maior do que 60 dias. Como a medida provisória entrou em vigor no dia 1º de abril, quase que a totalidade das empresas já adotou esses mecanismos ao longo dos meses que nós vivenciamos aí. Então, agora, frente a essa lei, a 14.020, as empresas têm uma necessidade, uma ansiedade de renovar essas técnicas. Elas já podem fazer isso? É um grande questionamento que nós nos deparamos. Ainda não. Apesar da publicação da lei, ela condiciona a edição de um regulamento por intermédio do Poder Executivo, via Ministério da Economia, que analisará a possibilidade econômico-financeira da manutenção do benefício, para então dizer quantos outros meses ou qual novo período é que as empresas poderão suspender os contratos de trabalho ou reduzir proporcionalmente jornada e salário. Sobre os números, ainda sobre números, ou a importância que você me perguntou, dados do próprio Ministério da Economia indicam que mais de 13 milhões de ajustes com essas técnicas já foram informados através do empregador web. Se nós levarmos em consideração que temos 35 milhões de empregados formais com vínculo de emprego, mais de 1/3 já acessou o benefício emergencial, o que é um dado significativo, porque se esses contratos caminharam para suspensão ou redução, significa que eles foram mantidos e, dessa forma, contido, de alguma maneira, a escalada ou o aumento do desemprego. Falando um pouco sobre a importância de uma medida provisória ter virado lei agora no início de julho, e o quanto que ela pode ajudar na economia, que vai ter uma queda aí expressiva em 2020, estão falando aí 7,5% ou mais, as previsões aí mais, vamos dizer assim, otimistas, estão falando aí 7,5%, mas há uma possibilidade de que caia ainda mais. Qual que é a importância dessa medida provisória que virou lei a partir de agora, e quanto que ela pode ajudar no restabelecimento, evitar que empresas quebrem nesse momento aí de crise na economia? Foi esperada com muita ansiedade a medida provisória 936, porque parte dela é uma iniciativa do governo federal, efetivamente, de tomar pé e participação na gestão dessa crise.
os negócios sozinhos, eles estavam se esvaindo, vários setores muito afetados por tudo aquilo que a pandemia nos trouxe. E as técnicas da medida provisória anterior, da 927, eram insuficientes para a preservação do emprego, como você bem mencionou. A partir da edição dessa medida provisória 936, nós conseguimos, então, entregar ou apresentar um caminho para os empregados e para os empregadores na manutenção do vínculo de emprego e num fôlego financeiro, porque o benefício emergencial ele é pago pelos cofres públicos, ele leva em conta a tabela do seguro-desemprego, então aquilo que o empregado faria jus se desempregado ele estivesse, tem um piso mínimo e um teto que são não tão expressivos para salários maiores do que R$3.000, mas se você faz uma redução de 50%, o empregado recebe proporcional a isso do benefício e a outra metade a empresa continua pagando e ele trabalha metade do tempo se comparado com condições anteriores. Na suspensão, a maioria das empresas não tem nenhum desembolso, não faz pagamento, aquelas que tiveram faturamento igual ou inferior a R$4.800.000 no ano de 2019. Acima disso, a empresa paga uma ajuda de custo de até 30% do salário. Então, também é uma maneira de diminuir os impactos provenientes do compromisso de pagamento da folha de pagamento, sem, de outro lado, a geração de uma receita, a manutenção dos negócios. O próprio governo federal, dados do Ministério da Economia, apontam que só com a concessão do benefício emergencial se estimou alguma coisa na casa de 70 bilhões de reais pagos pelo erário, quer dizer, pelos cofres públicos, e dessa forma é uma injeção de recursos também na economia, nessa chamada manutenção da renda das pessoas, que podem manter algum nível de consumo e a demanda das empresas pela produção e, assim, impactar um pouco menos o mercado de uma forma geral. Agora, muita gente está reclamando, muitas empresas estão reclamando que nem sempre a ajuda governamental, não só no caso da medida provisória, mas também diz que há uma dificuldade da ajuda governamental, está acontecendo uma dificuldade da ajuda governamental chegar até as empresas, e por conta disso, muitas estão quebrando por causa dessa efetividade das ações, da falta de efetividade das ações do governo federal. Sim. Com relação à medida provisória 936, a lei 14.020, o principal aspecto ou preocupação era do recebimento do benefício pelos trabalhadores. Então, a empresa tem um prazo, assinado o acordo individual até 10 dias para comunicar ao Ministério da Economia, e a partir da data da assinatura, em até 30, o depósito do benefício em favor do trabalhador, em forma a conta corrente, através da plataforma Empregador Web. No início, muitas dúvidas, muitas complicações, muitos desafios que ao longo do tempo melhoraram. Depois, inclusive, o próprio Ministério da Economia editou uma portaria para traçar os detalhes ou esclarecer um pouco os aspectos mais delicados ou conflitantes do próprio mecanismo em si. Outra questão está relacionada com o acesso a crédito, que as empresas também pretendiam ou esperavam do governo federal esse movimento, que se deu numa outra medida provisória, ainda não convertida em lei, que era justamente para facilitar o acesso a crédito com taxas menores do que mercado, desde que esse crédito fosse destinado ao pagamento da folha de pagamento, quase que associando esse mecanismo ao mecanismo da MP 936. A operacionalização disso foi mais difícil, muitas empresas reclamando que não conseguiram acessar esse crédito, até porque não houve, por parte dos bancos privados, uma adesão à operacionalização dessa figura. Então, basicamente, ficou a cargo da Caixa Econômica Federal, que enfrentou aí todos os problemas tecnológicos ou de própria operacionalização para a concessão desses créditos. Outra situação que também aconteceu essa semana era o recolhimento do fundo de garantia diferido pela medida 920
do interior, as empresas poderiam, para também ganhar um fôlego em relação aos seus caixas, sobrestar o recolhimento do fundo de garantia dos seus empregados nos meses de março, abril e maio, e começariam agora em julho, agosto e setembro. E a data chegou para isso e a grande maioria das empresas não conseguiu fazer o recolhimento. O site da Caixa Econômica Federal apresentou problemas e dessa forma gerou uma grande inquietude, uma ansiedade, porque o não recolhimento tempestivo pode trazer uma série de outros problemas ou desdobramentos. A Caixa, inclusive, se pronunciou, reconheceu a falha e elasteceu um pouco esse prazo. Então, nós temos um país continental com uma série de complexidades e peculiaridades. Tudo foi feito muito a toque de caixa, muito no improviso, e aí nós nos deparamos com uma série de problemas ou situações concretas, né, na operacionalização em si desses mecanismos, que, como você bem falou, desagradam boa parte tanto das empresas como também dos trabalhadores e dos próprios informais que não conseguiram sequer receber aquele auxílio emergencial, os R$ 600 previstos aí para 3 pagamentos e depois elastecidos por mais outras 2 parcelas. Isso, de fato, é um dado concreto. Você que é advogado trabalhista, né, está aí na área, como é que está a situação das empresas hoje? Assim, qual que é o depoimento que você traz aqui para a gente em relação a dificuldades que as empresas estão enfrentando? Quais são as principais dificuldades que as empresas estão enfrentando aí durante a pandemia? Imagino eu que seja caixa mesmo, fluxo de caixa para pagar funcionários e de uma maneira geral, não é isso? Primeiro, claro, nós temos setores que foram muito mais afetados. Turismo, entretenimento, lazer, comércio, né, bares e restaurantes no geral. Então, são atividades que tiveram um impacto muito maior. Agora, é indiscutível que todos os setores, sem exceção, sofrem bastante com os desdobramentos da pandemia. Se nós lembrarmos que no Brasil quase 80% dos empregos formais são gerados por pequenas e microempresas, então o empregador, no final das contas, ele é tão vulnerável quanto os empregados, e que essas empresas menores não têm um fluxo de caixa, um fôlego, uma reserva financeira para enfrentar uma tormenta que perdura aí 3, 4, 5 meses, sem dúvida alguma, a situação de mercado no Brasil é extremamente caótica. Muitos dos negócios fecharam, o desemprego já atinge a casa de 14 milhões de pessoas. As empresas médias, ou até mesmo de maior porte, que conseguiram manejar os seus quadros de pessoal para evitar rescisões do contratrabalho, adotaram essas ferramentas que eu disse, tanto da MP 927 como da 936, já se esgotam, porque nós não conseguimos ultrapassar todo o impacto trazido pela pandemia e retomarmos o mínimo necessário de abertura dos negócios, do comércio, etc., com segurança, e dessa maneira a própria retomada da atividade econômica. Então, a devastação sob o aspecto de saúde, todas as mortes, as contaminações que nós temos acompanhado, a vida humana não tem como resgatar, não tem preço isso. E do aspecto econômico-financeiro, é um ano, sem dúvida, perdido, e muitos especialistas do mercado indicam, inclusive, que o 2021 será de muita dificuldade para o Brasil, até que nós tenhamos uma efetiva retomada, muitos negócios se reinventando, diminuindo estruturas físicas, quadro de pessoal, insumos, transformando a sua maneira de trabalhar de presencial para remota, adotando o teletrabalho, o trabalho à distância, outras maneiras de relacionamento com os seus colaboradores, ao invés de empregados diretos, prestadores de serviço, parceiros. Tem um espaço aí para uma reinvenção e para fazer as coisas diferentes daquilo que nós, por conta de uma acomodação humana ou daquele senso de estagnação ou do lugar comum, o medo do novo, não acontecia. E aí meio que a fórceps, muitas dessas atividades de pessoas que pensavam diferentes,
houve uma transformação. Isso é sensível, isso é perceptível, talvez seja um aspecto positivo da imposição do cenário, mas, no geral, o contexto das empresas é de muito temor, é de muita insegurança, sem falar em todas aquelas que acabaram sucumbindo aí no meio do caminho, fechando suas portas em decorrência, quer seja da impossibilidade de abertura, de atendimento ao público por conta dos decretos municipais, estaduais ou federais, no que se refere a lockdown, a funcionamento das atividades essenciais, ou de outro lado mesmo que não conseguiram reunir o mínimo necessário para dar segurança, proteção aos seus empregados e ao próprio público consumidor em geral. Então, não dá para negar que é um cenário muito difícil que a nossa economia enfrenta. Eu conversando com alguns economistas, analistas aí de mercado, até gente especializada em economia chinesa, né? Estava conversando outro dia, desde o começo da pandemia, desde quando a gente não estava no lockdown ainda e tal, a gente dizendo o seguinte, que você falou aí, deu um cenário de quebra de muitas empresas e tal, as que vão sobreviver à crise, elas vão ter dificuldades nos próximos meses, a partir do momento que acabar aí o lockdown, que a atividade econômica retomar, elas vão ter dificuldades, mas muitas vão quebrar um pouco mais à frente, lá para dezembro, janeiro, fevereiro, março do ano que vem, exatamente por conta dessa crise de 2020, né? Então, muita gente diz que o cenário, né, para as empresas ainda pode piorar e muito devido aí aos reflexos da crise que está acontecendo agora. Qual que é a sua opinião? Qual que é a sua visão como advogado trabalhista aí, que trabalha com empresas, de uma maneira geral? Sim, primeiro que demorou um pouco demais essa iniciativa do governo federal na própria construção da MP 936 para promoção do benefício emergencial. Agora nós temos a Lei 14.020, mas ainda não temos o regulamento que dê condições das empresas novamente adotarem esses mecanismos e manter os seus contratos de trabalho, os vínculos de emprego. De outra ordem, mesmo as empresas que se adotam, que se utilizam desses mecanismos, ou do diferimento do recolhimento do fundo de garantia, da antecipação de férias, da postergação de um terço sobre as férias, e da própria suspensão ou redução proporcional da jornada e do salário, elas assumem obrigações que serão enfrentadas mais adiante, como você bem lembrou, no segundo semestre, porque para esses mecanismos de suspensão e redução, por exemplo, a lei prevê uma garantia provisória de emprego. Então, se eu suspendo o contrato de trabalho por 60 dias, durante aquele tempo e depois por mais 60, o empregado está protegido por essa garantia provisória. Quer dizer, o empregador, se rescindir o seu contrato de trabalho, além das verbas rescisórias, tem que indenizar por essa rescisão imotivada. Então, a empresa necessariamente tem que levar isso em conta. Agora, o cenário permite um raciocínio frio, um provisionamento equilibrado, decisões tomadas de forma serena, como vivenciávamos num período normal de pressão e temperatura, ou muitas das coisas são feitas no improviso, são feitas sob pressão, uma pressão significativamente maior e com até uma percepção de salvaguardar o negócio, de proteger ali a continuidade da empresa, e dessa maneira postergar um pouco a sua morte, o seu sufocamento, porque se não houver um cenário de melhor retomada da economia, um cenário financeiro mais robusto, mais ações do próprio governo federal em prol e no sentido do aquecimento do mercado, do suporte às empresas, do acesso a essas linhas de crédito, né, subsidiadas, para que a produção efetivamente continue aquecendo e retome o seu protagonismo, que aí é uma roda, né, um círculo virtuoso.
Se a empresa produz, tem demanda de venda, ela naturalmente gerará outros postos de emprego, outros postos de trabalho. E esses empregados, com salários, consomem e, dessa forma, funciona o ciclo da economia. Não é fácil, nós já temos, voltando para a tua pergunta em relação à experiência da advocacia trabalhista, nós já temos aí uma série de demandas propostas em face das empresas, discutindo temas relacionados ao Covid-19 ou à própria pandemia, força maior, etc. Quase que 60 mil ações tratando de palavras-chave que tenham contato com a pandemia, e há uma demanda represada significativa de novas ações que discutirão todas essas técnicas que, como eu disse, muitas adotadas no momento de pressão, no momento de decisão imediata, no momento de escolher ou de não ter muita escolha entre sobreviver e sobreviver. Você segue alguns caminhos que podem abrir um passivo trabalhista maior ou uma chaga ali que depois, lá na frente, gera uma conta significativa, a depender de qual interpretação que o judiciário trabalhista dará para muitos desses temas polêmicos trazidos pelas medidas provisórias 927, 936 e agora a Lei 14.020, que, sem dúvida alguma, as empresas já bem combalidas sob o aspecto de caixa, sob o aspecto financeiro, ainda terão que enfrentar essas demandas judiciais na Justiça do Trabalho. Bom mesmo vai ser para vocês, né? O mercado, eu estava conversando com alguns advogados aí de grandes escritórios, o mercado para a área tributária está aquecido, né, diante dessas disputas e todas. Você está dizendo uma coisa aí, eu queria reforçar isso, quer dizer, o tempo todo você está dizendo que a demora, né, na operacionalização dos mecanismos de ajuda aos empresários, das empresas, por parte do governo, isso tem uma consequência que é uma quebra ainda maior de empresas, e isso também vai ter uma consequência maior lá na frente. É isso que você está querendo dizer? Me corrija se eu estiver errado. Sim, de novo, é claro que para o governo federal adotar vários mecanismos que adotou, tinham travas, né, da lei de diretrizes orçamentárias, da responsabilidade fiscal, que foram, inclusive, debatidas perante o próprio Supremo Tribunal Federal, quando, em uma decisão, o ministro Alexandre de Moraes reconheceu a flexibilização desses institutos. Mas eram desenhos que poderiam ser antecipados, porque me parece que, pelo menos desde fevereiro, nós já tínhamos a sensação de que esse caos todo que se acometeu, que acomete o Brasil, aconteceria. E cada nível de ente federativo, tanto os municípios, os estados, como o próprio governo federal, muitas das vezes, por um desencontro político, por pretensões ou convicções diferentes, acabou faltando um diálogo de concertação política, social, de uma maneira um pouco mais ampla, para entender que nós tínhamos um inimigo único, que deveria ser combatido de forma mais incisiva, que é a pandemia, e que, portanto, era importante deixar de lado todas as predileções ideológicas ou outras convicções para se construir um modelo que fosse eficaz e eficiente à luz das diferenças regionais que o Brasil apresenta. Nós tivemos aí curvas de contágio diferentes em capitais ou em determinados estados, e também retomada das atividades de maneiras peculiares. Então, se nós tivéssemos essa estruturação um pouco mais afinada, talvez o Brasil tivesse conseguido combater melhor sob todos os prismas, e aqui o que nos interessa, especialmente sob o aspecto da legislação trabalhista e do fomento e do incentivo às empresas, de uma maneira mais célere, de uma maneira mais ágil, e talvez evitaria essa quebrada que já aconteceu, ou mesmo a possibilidade de retomada ou de um maior fôlego para que as empresas consigam enxergar alguma luz próxima, né? Porque a gente está falando do último trimestre ou de 2021, mas a preocupação de boa parte do empresariado é com o mês de julho, é como é que ele vai fazer para pagar a folha de pagamento agora que ele não pode mais suspender os contratos de trabalho ou reduzir proporcionalmente a jornada e o salário, porque o regulamento ainda não foi editado. Então, cada dia que passa
com uma chamada demora, que em tempos normais, uma semana, um mês para você digerir, discutir algum tipo de movimento, é compreensível. Na pandemia, horas fazem toda a diferença sobre qualquer aspecto. Então, dessa forma, nós sabemos que a economia brasileira ela é frágil, que 70 bilhões para um benefício emergencial é um número significativo, outros 30 para o auxílio, impactam nos cofres públicos de maneira severa. Mas, de outra forma também, é uma situação completamente imprevisível, que nenhum país do mundo estava muito preparado para encarar ou enfrentar, e todas as energias ou o olhar tem que se voltar para as questões da saúde e, em paralelo, as questões econômico-financeiras, para que você consiga, de maneira harmônica, preservar a integridade física das pessoas, mas também os próprios negócios que proporcionarão geração de novos empregos e o próprio ciclo da economia. Né? Sob esse aspecto, eu concordo contigo, há uma percepção, uma ansiedade e um temor significativo em boa parte dos setores da nossa fragilizada economia, por conta dessa demora, muitas vezes, em adotar medidas que são muito anunciadas e ansiosamente esperadas. Nós estamos quase terminando o programa. Eu queria que você, como advogado trabalhista, conversasse, nesse momento, com empregadores e empregados. Né? O que ele precisa, o que o empregador pode fazer nesse momento para ter os benefícios do governo, como que o empregado deve agir em caso de abuso aí de alguns empregadores em relação a essa medida do governo. Eu queria que você conversasse mesmo com eles e desse aí algumas opções e alguns caminhos a serem adotados nesses minutos finais. Claro, Luciano. Bom, de uma maneira muito sintética, o que nós vivemos aproxima os interesses, tanto dos empregados como dos empregadores. É uma lógica de convergência, que inclusive foi apontada no voto do ministro Alexandre de Moraes, quando julgou a liminar da DI 6363. Então, os interesses não são conflitantes, não são opostos. A convergência no espírito e no direcionamento da proteção do emprego e da renda, que é a própria premissa desse programa do governo, estruturado e que tem a sua importância e o seu direcionamento. Dessa maneira, um diálogo o máximo possível transparente, franco, de lado a lado, a empresa demonstrando quais são as suas dificuldades, quais são os seus entraves, os seus embaraços, e do lado do empregado também os seus anseios e as suas aspirações. Por quê? Eu já vi situações em que a empresa reduziu proporcionalmente jornada e salário e não conseguiu pagar o seu pedaço na obrigação estabelecida pela medida provisória 936. Não conseguiu pagar porque não tem recursos. Então, ela precisa deixar isso claro para o empregado. E, de outro lado, o empregado compreende, faz parte daquele contexto, mantém o seu vínculo de emprego e contribui para a melhoria daquele cenário. Ou caso também ele não consiga suportar aquela situação, porque tem os seus compromissos, as suas obrigações, ele opta por rescindir o contrato de trabalho com outros mecanismos, além do pedido de demissão ou da dispensa em justa causa. Nós temos uma hipótese de comum acordo para a rescisão do contrato de trabalho quando há de lado a lado. Ou caso haja uma má-fé, um abuso, ele pode se socorrer da Justiça do Trabalho através de uma demanda ou até de denúncias aos órgãos de fiscalização e ao próprio sindicato, um outro ente que precisa entender o seu papel, a sua importância e o seu significado e contribuir também para a concertação, para a construção de mecanismos que possibilitem diminuir os impactos da crise, diminuir a quantidade de rescisões de contrato de trabalho, quer dizer, de desempregados, através do quê? De negociações coletivas, que podem ser muito criativas, Luciano. Na negociação coletiva, você pode ir além daquilo que está na medida provisória, na Lei 14.020, você pode estruturar outros percentuais de redução proporcional de jornada e salário, outros prazos de suspensão do contrato de trabalho, outras formas de pagamento de uma ajuda de custo ou de uma compensação dos benefícios que serão mantidos ou não, da maneira como será feito o trabalho remoto,
quem arcará com as despesas de internet, de equipamentos, etc. Então, a negociação coletiva é um baita caminho. Quem é o protagonista da negociação coletiva? O sindicato, representando os trabalhadores, individualmente com a empresa um acordo, ou o sindicato com o sindicato, uma convenção coletiva. Sei que o nosso modelo sindical tem problemas, tem defeitos, de uma herança aí corporativista, né, desde 43, quando a CLT foi promulgada na era Vargas, por conta de uma série de amarras e de controle que o Estado exerceu ao longo do tempo. Mas isso tem que mudar, já mudou na reforma trabalhista de 17, com a alteração da contribuição obrigatória em facultativa. Então, muitos sindicatos fecharam as portas porque existiam basicamente só por conta dessa contribuição. As entidades sérias, que são muitas, têm que retomar esse protagonismo, mas dessa maneira, empresas com transparência, com lucidez possível para o momento, enxergando quais são os seus limites, os empregados, de outro lado, também com um diálogo franco, com ética, com bom senso, mas entendendo quando há um exagero ou não. O Ministério Público do Trabalho tem atuado nesses exageros. Nós vimos aí uma dispensa de um grande grupo de restaurantes que foi revertida, né, para determinar que se fizesse de uma outra maneira, porque ali havia um excesso. E os sindicatos, do seu lado, ao seu turno, também realizando o seu papel e sua função desse diálogo social. E a última ponta, para fechar, claro, o Estado, né, o governo federal, estadual e municipal, cada um dos seus entes, também com as percepções daquilo que é possível e necessário, né? Outro ponto que você mencionou, a própria questão fiscal, né? Aquilo que o Estado pode renunciar ou pode facilitar para as empresas em relação aos recolhimentos dos tributos estaduais, os municipais da mesma forma, o governo federal igualmente, para que as empresas, então, tenham fôlego e possam minimamente voltar aos seus recursos ou energias para pagar salário dos seus empregados, ficando num segundo plano o recolhimento desses impostos ou de até alguma outra maneira que permita um fôlego para um parcelamento, para uma redução provisória de alíquotas e etc. e tal. Então, não é simples, não tem uma receita de bolo, não é isso que eu proponho, é uma visão, um panorama amplo e geral, nem todas as relações têm a possibilidade desse manejo, dessa fluidez que eu mencionei, mas se servir como um regramento ou uma sugestão de um plano geral, me parece que esse é o caminho mais adequado a se seguirmos. Tá certo, eu gostaria de agradecer a presença aí do advogado trabalhista Fabiano Zavanella. Muito obrigado aí pela participação no Alesp Connect. Eu que agradeço o convite mais uma vez, cumprimento aos telespectadores e a você, Luciano, pelo brilhante trabalho. Fico à disposição e até uma próxima. Obrigado, até uma próxima. Bem, e o Alesp Conecta de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode assistir esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós voltamos num próximo programa discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência. Tchau.